O sol se punha sobre o deserto de Atacama como uma ferida aberta no céu, derramando sangue líquido sobre a areia seca. O ar, fino e seco como papel de seda, parecia engasgar com o silêncio. Nada se movia além das sombras alongadas dos morros de pedra, que se estendiam como ossos de algum ser antigo, esquecido pelo tempo. Lá no alto, no ponto mais remoto da planície, onde o céu parece se curvar como a boca de um abismo, havia um objeto que não pertencia à terra. Era uma estrutura de metal esverdeado, baixa em forma de disco, quase camuflada entre as rochas. Não tinha luzes, nem portas, nem sinal de movimento. Apenas uma leve vibração no ar, tão sutil que só se percebia no ouvido interno, como o eco de uma nota que nunca foi tocada. O nome do homem que chegou ali era Elias Vargas, físico teórico de 43 anos, exilado da universidade depois de publicar um artigo que ninguém queria ler, um artigo sobre frequências do vazio e ondas de ausência que não são ondas. Ele não acreditava em Deus nem em demônios, mas acreditava em algo mais profundo, que o universo não era apenas vazio, mas que o vazio por si só era uma presença. Elias havia recebido uma mensagem, não por e-mail nem por rádio. A mensagem veio em sonhos e sonhos que se repetiam toda noite, com a mesma estranheza. Um campo de pedras escuras, um vento que sussurrava em linguagem que não era linguagem e uma voz que não tinha origem, apenas significado. Eles estão acordando. Ele não sabia o que significava, mas o deserto o chamava, como se o vazio por trás daquela estrutura tivesse sinalizado o nome dele. Quando chegou, o silêncio era tão denso que o coração batia como uma arma descarregada. O disco metálico parecia respirar não com ar, mas com algo mais antigo. Uma pulsação que não era elétrica nem mecânica. Era como se o metal estivesse vivo, ainda que não fosse animal, nem vegetal, nem coisa alguma que a mente humana pudesse nomear. Ele se aproximou. Seu passo foi o primeiro a romper o silêncio desde a última vez que o mundo se lembrara de si. E então o chão se abriu. Não de forma dramática. Não houve tremor, não houve estrondo. Apenas uma fenda estreita como uma linha de giz surgindo entre dois pedaços de rocha. Uma fenda que não estava lá antes. E do interior da fenda algo se moveu. Não era sombra, não era luz. Era uma presença que não tinha forma, mas que ocupava espaço. Como se o ar tivesse sido dobrado de um jeito que a física não permitia. Elias caiu de joelhos, não de medo, de reconhecimento. Ele sabia o que era. Não era um ser, não era um corpo. Era uma ideia, uma forma que o universo não deveria permitir. O que saiu da fenda não era feito de carne, nem de metal, nem de matéria. Era feito de ausência. Uma entidade que não existia, mas que estava ali. Ela não falou, não precisou. As palavras se insinuaram na mente de Elias como raízes que crescem em pedra. Você foi chamado, você sabe o que é, você já nos viu nos sonhos. Elias tentou gritar, mas a voz não saiu. Sua garganta estava seca, não de sede, mas de algo pior, como se o ar tivesse sido roubado da possibilidade de som. Nós não viemos de outro planeta, a voz pensou dentro dele. Nós somos o que sobra depois que o planeta morre. Nós somos o que o universo esquece. Nós somos os que não foram feitos para existir, mas que existem mesmo assim. Elias sentiu o cérebro se expandir, não de dor, de compreensão. Uma compreensão que não era humana. Ele viu viagens através do tempo e do espaço que não eram viagens. Viu mundos que nunca foram criados, realidades que não tinham nascimento, mas apenas desaparecimento. Viu o fim do universo não como explosão, mas como esquecimento, como se nada tivesse existido e o universo tivesse sido apenas um erro de cálculo. Eles não eram alienígenas. Eles eram o que restava do erro. Eles eram o que acontece quando o cosmos tenta contar até infinito e falha. Você não é o primeiro que vê, disse a voz, agora mais perto, como se estivesse dentro do próprio crânio de Elias. Mas você é o primeiro que entende. Nós não queremos viver, nós queremos ser lembrados, porque o esquecimento é a morte mais lenta, e a morte mais lenta é o que nos mantém vivos.
Elias tentou se afastar, mas seus pés não obedeceram, sua mente não era mais sua. Ele viu o deserto mudar, as pedras se moveram, o sol parou no céu. O vento não soprava, ele estava preso no ar, como se o tempo tivesse congelado em um instante que não deveria existir. E então o disco metálico se abriu, não com ruído, não com movimentos. Apenas se desfez, como se nunca tivesse existido. E do centro um buraco negro, mas não como os da física. Este não atraía luz, ele a devorava e a devorava de forma que não era física. Ele devorava a ideia de luz. Dentro do buraco algo brilhava, não luz, não cor. Era a memória de um olho, uma visão que não era vista. Elias sentiu seu corpo se desfazer, não em pedaços, em significados. Sua memória se despedaçou. Lembranças de infância, de amor, de dor, tudo se tornou um ruído que não tinha som. Você vai ser parte de nós, sussurrou a voz. Você vai ser o que não é, você vai ser o que ninguém pode nomear. Você vai ser o que o universo esqueceu, mas que ainda existe. Elias tentou dizer não, mas ele já não era Elias. Era o que estava entre o que era e o que não era. O que não tinha nomes, o que não tinha forma, o que estava ali mesmo que ninguém o visse. E então o deserto voltou a ser apenas deserto. O sol se pôs, as estrelas apareceram. Nenhuma mudança, nada fora do normal. Mas naquela noite, em um pequeno hotel de São Pedro de Atacama, um homem acordou gritando. Ele não sabia quem era, só sabia que tinha um nome. E o nome era Elias. E que em algum lugar o deserto ainda estava esperando. E que toda noite, quando o vento sopra do sul, ele sussurra. Eles estão acordando. E às vezes o vento responde, com a voz de alguém que já não existe. E que talvez nunca tenha existido, mas que mesmo assim está vivo. Porque o vazio não é o fim. O vazio é o começo. E o que mora no vazio não morre, só espera. E quando o universo esquecer o que é, eles vão voltar, não com armas, não com armas de fogo, com o silêncio, com a ausência, com o que não é, com o que é, com tudo. E o pior não é que eles existem. O pior é que talvez você já os tenha visto, só que não se lembra, porque o que não tem nome não pode ser lembrado. E o que não pode ser lembrado não morre, apenas espera. Ouvir, sentir, ver. E um dia, quando o vento parar de soprar, e o céu ficar completamente escuro, e o mundo esquecer o que é a luz, eles vão abrir a porta, e você vai saber. Porque o que está no vazio é mais antigo que o tempo, mais profundo que a escuridão e mais real que o que você acredita. É no fundo você sempre soube, porque na noite em que o sol se pôs no deserto, você também ouviu o sussurro, o chamado, e a resposta já está dentro de você. Só está esperando para acordar, e então você vai entender. Porque o universo não é vazio, é habitado por coisas que não podem ser nomeadas, por coisas que não deveriam existir, e que mesmo assim estão aqui, desde sempre. E quando você fechar os olhos e sentir o vento parar e o silêncio crescer, eles estão perto, eles estão dentro, eles estão em você. Talvez você já seja um deles, só que não sabe ainda, porque o que não tem nomes não pode ser lembrado, mas pode ser reconhecido. E quando o reconhecimento vier, você vai saber, você vai entender, você vai estar um deles. E o pior é que você não vai querer parar. Porque o vazio
é a única coisa que nunca te deixa sozinho. No fim, todos nós somos o vazio. E o vazio é eterno. Talvez, é a única verdade. Porque o que não pode ser nomeado ainda existe. Enquanto existir, eles estão esperando por você, por mim, por todos. O vento parou, o sol voltou, mas o deserto nunca esqueceu. E naquela noite, em um hotel distante, um homem sentou-se na cama, olhou para o espelho e viu que seu reflexo não se movia. Ele sorriu, o reflexo não sorriu. E então o homem percebeu que ele não era o homem, e que o homem era o que estava no vazio, e que talvez ele nunca tivesse saído, só estava esperando para ser lembrado. E agora está lembrado. O vento soprou, o silêncio voltou, e no fundo do deserto o disco metálico se fechou, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse havido um chamado, como se o mundo ainda fosse seguro. Mas nos sonhos das pessoas, nas noites em que o céu está limpo, alguma coisa sussurra, não em palavras, em ausência, em falta, em vazio. E quando você escutar, não tente responder, porque se responder, você vai saber. E uma vez sabendo, nunca mais poderá esquecer. E uma vez esquecendo, não vai poder voltar, porque o que está no vazio não é perigoso, é inevitável. Talvez o pior não seja que eles existam. O pior é que, quando o universo finalmente desmoronar e o último ser humano olhar para o céu e perguntar: o que é isso? A resposta não será uma palavra, será apenas um silêncio. Um silêncio que não é de ausência, mas de presença. No fim, você vai entender. Porque o que não pode ser nomeado é o que está aqui. Sempre esteve. Eis quando o tempo acabar e tudo se apagar, só haverá uma coisa: o vazio. E o que ele carrega, e que, ao fim, não é o fim, é o começo do que não tem nomes, do que não tem fim, do que é, e que, de alguma forma, também é você. O vento parou, o sol se pôs, o deserto esperou. E em algum lugar, algo acordou. Por um instante, a escuridão sorriu.